Fala galera, bem-vindo ao meu canal. E nessa aula a gente vai falar um pouco aqui, gente, do tema de complexidade de algoritmo, tá? Eu já falei sobre esse tema em uma palestra que aconteceu no Front-End Day em Fortaleza e também já escrevi um artigo completo sobre esse tema. E essa vai ser a primeira vez que eu gravo um vídeo, tá? E esse é um tema curioso porque eu vejo que muita gente tem dificuldade, tá? Quando a gente fala sobre notação sintótica, Big O, e por isso que eu criei essa aula, né? Eu gosto de falar desse tema porque é realmente um tema complicado, às vezes envolve um pouquinho de matemática, um pouco de entender melhor a lógica de programação, mas nessa aula vocês vão ver que não é esse bicho de sete cabeças e algo que depois que você entende de forma intuitiva como analisar a complexidade de um algoritmo, vai ficar fácil assim, vai ficar natural, sabe? Eu falo isso por conta própria. No começo também eu tive um pouco de dificuldade, mas hoje em dia é algo assim mais natural, tá bom? Então, gente, para começar a aula aqui, eu queria me apresentar, porque esse é o primeiro vídeo do meu canal. E eu sou formado em Ciência da Computação, tá? Pelo Instituto Federal do Ceará. Tenho 8 anos atuando como desenvolvedor, tá? Principalmente com front-end. Eu comecei a minha carreira ali com back-end, trabalhando com Java, mas desde 2019 eu atuo como front-end ali, focado principalmente em React, Next.js, TypeScript. E atualmente eu sou engenheiro de software sênior na PyFi, né? A minha posição lá é de Staff Front-End Engineer, então realmente tendo esse foco maior com o front-end, tá bom? E partindo aqui para a aula, gente, vamos tentar aqui primeiro entender onde e quando se aplica a análise de algoritmos, tá, gente? Então, um primeiro ponto aqui, a primeira área, né, é o desenvolvimento de aplicações, né? Então, às vezes, quando você quer, você escreve ali um código, você escreve um algoritmo, não é uma regra de negócio, e você quer analisar esse código que você fez, até porque geralmente você vai ter um problema, e na programação é bem engraçado, né? Que você tem um problema, mas geralmente você tem várias formas de resolver esse problema. Então, você quer justamente ali medir qual é a melhor forma, qual é a complexidade de cada solução. Então, a análise de algoritmo ela vem para ajudar isso, tá? Em pesquisas acadêmicas, principalmente ali na área de teoria da computação, pesquisa operacional, até mesmo inteligência artificial, onde você, quando você desenvolve um algoritmo ali e você quer medir a complexidade dele, eu acho que o mais conhecido para todos, processo seletivo, né? Então, processo seletivo de algoritmo, muita gente não gosta, enfim, é um assunto até meio polêmico, mas que ainda é cobrado e não adianta só você escrever a solução do algoritmo, você tem que também dizer qual a complexidade da solução que você escreveu, tá bom? Então, é um tema bem interessante, que eu acho que ele deveria ser até pré-requisito de temas como estrutura de dados e outros algoritmos mais complexos, que é muito disso, tá? É muito de você entender ali os trade-offs ali de cada estrutura de dados, e para entender os trade-offs de quando usar uma estrutura de dados, você tem que entender a complexidade ali de cada operação dessa estrutura. Tá bom? Então vamos lá continuar a aula, gente. Primeiramente, voltando para o básico, voltando para praticamente a aula de introdução à programação, o que é um algoritmo? Né? O algoritmo é uma receita de bolo. Né? Basicamente, ele é uma sequência de passos finitos e ordenados, né? Que quando executados resolvem um problema. Tá? Ele vai receber zero ou mais entradas, né? Zero, porque pode ter um algoritmo que ele só gere saída, ele não recebe entrada, e ele vai gerar uma ou mais saídas, tá bom? Que são literalmente o resultado do processamento das entradas. Então essa imagem aqui ela é clássica, né? O algoritmo ele vai ter uma entrada, vai fazer um processamento e vai gerar uma saída aqui. Exemplo, uma soma de dois números, a entrada seria os dois valores, o processamento seria literalmente a operação aritmética de soma desses dois valores e a saída é o resultado dessa soma, tá bom? E aí fica a pergunta, né? Como analisar os algoritmos, tá? Uma forma, gente, é fazendo benchmark, tá? Então, aqui eu tenho um exemplo, né? Eu tenho um algoritmo, dois algoritmos, na verdade, que resolvem o mesmo problema, que é fazer a soma dos elementos de um array. O primeiro algoritmo, ele usa o loop for para fazer essa soma, e o segundo algoritmo, ele utiliza o método reduce. E a gente quer comparar, né? Qual algoritmo é mais rápido. A gente pode fazer o benchmark, né? A gente pode testar esse algoritmo com várias entradas de diversos tamanhos, tá? E ver o tempo de execução de cada um. Então aqui, por exemplo, tem um exemplo bem simples, tá? Uma função benchmark.
recebe a função que a gente quer comparar, no caso o for loop ou reduce, e o array ali que é a entrada, né? E a gente executa essa função com array e calcula ali o tempo de início e o tempo de fim, que vai retornar ali um tempo em milissegundos, tá? E legal, funciona, você vai ter esses resultados. Só que o benchmark ele tem alguns trade-offs, gente, e a gente vai passar por eles agora. Primeiro é a variabilidade dos resultados, né? Então, por exemplo, o que acontece muito em benchmark é que você roda ali aquele benchmark uma vez e quando você vai rodar de novo você tem um resultado diferente. Tá? Isso pode acontecer por causa que tem algum fator externo, né? Ou processos que estão rodando na sua máquina que podem mudar o resultado. Tá? E outra coisa é a relação do contexto, né? Do específico. O ideal é que você, quando vai testar dois algoritmos fazendo benchmark, é que você teste utilizando a mesma máquina, né? O mesmo processador, a mesma memória e tudo mais. Até porque se você testa um algoritmo A em uma máquina que tem um dual core, com 4 GB de RAM, e testa o mesmo algoritmo A numa máquina que tem um processador, sei lá, Core i7 com 16 GB de RAM, a tendência é que tenha resultados bem diferentes ali. Então, eu acho que esses são os dois principais pontos. E tem um ponto também, que eu nem coloco aqui no slide, que é o trabalho de fazer isso. Né? Imagina ali, gente, todo algoritmo que você quer analisar, você precisar fazer um benchmark. Tá? É uma coisa assim, trabalhosa. Assim. Então, às vezes você quer bater o olho ali e analisar a solução, né, o seu algoritmo ali, até antes mesmo de fazer o código, que é uma coisa que a notação sintótica, é um assunto que a gente vai falar mais na frente, o BQO, ele vai nos proporcionar, tá bom? E aí, como eu já dei spoiler, notação sintótica. Primeiro ponto, a notação sintótica ela não veio para medir o tempo de execução de um algoritmo, tá? Ela basicamente ela é usada para medir como o tempo de execução ou o número de passos ali, que na verdade não é bem o tempo, mas em si o número de passos de um algoritmo, ou o espaço de memória cresce de acordo com o tamanho da entrada. E a gente vai entender isso mais na frente, tá? E qual é o ponto legal? A gente consegue utilizar independente da máquina e linguagem de programação. Então ele não depende da máquina, da linguagem. Então, você poderia fazer análise de algoritmo em C, em Java, de um código que está escrito num papel. Então é bem interessante, usando a notação sintótica. E, mais uma vez, né, a gente quer medir geralmente a ordem de grandeza da quantidade de passos executados por um algoritmo de acordo com o tamanho da entrada. E a gente vai entender, e aí vai ser o foco dessa aula, gente, ter exemplos simples, exemplos que vocês consigam entender, porque não adianta eu tentar aqui trazer vários exemplos complexos, algoritmos complexos, se o foco aqui é entender como analisar esses algoritmos, né? Então acho que vai acabar dificultando. Então vocês vão ver que nessa aula, todos os exemplos que eu montei são exemplos bem simples, tá bom? Então vamos tentar contar o número de passos da função soma. Então essa função é uma função básica aqui, que ela recebe um array e soma os valores desse array, um array de números. E aí, para facilitar, porque lembra, a gente vai analisar um algoritmo baseado no tamanho da entrada. E aí, gente, pensando de forma bem intuitiva aqui, quando você tem esse loop, vocês concordam que se o array tiver um tamanho 10, esse loop vai executar aqui 10 vezes. Concordam? Se esse array tiver tamanho, por exemplo, 1000, esse loop ele vai executar consequentemente mais vezes. Então, o tamanho da entrada desse problema aqui é o tamanho do array. Para simplificar, o que a gente vai chegar mais na frente, eu vou chamar o tamanho do array de n, tá? Aqui tem um exemplo, se o array tiver 3 elementos, n vai ser 3. Se o array tiver 4 elementos, n vai ser 4, tá bom? Então vamos tentar aqui, gente, contar o número de passos desse algoritmo. A gente vai tentar contar aqui as operações que são operações constantes, tá? Uma atribuição, operações aritméticas, enfim. Então, a primeira operação aqui, gente, é essa atribuição, tá? Na linha 2. Essa atribuição, se vocês forem pensar quantos passos, né, leva essa atribuição, leva um passo. Então, independente do tamanho do array, essa linha só vai ser executada uma vez, tá bom? Essa linha 4 é uma linha mais complexa, então a gente já volta nela e eu vou descer aqui para a linha 6. E aqui interessante, na linha 6 a gente tem uma operação de soma, né? Soma e atribuição. Tá? Se a gente tentar pensar, essa operação aqui ela também é uma operação constante. Né? Em teoria ela deveria ser executada ali, ter um passo apenas, ser executada uma vez. Porém, a charada está aqui. Essa instrução está dentro de um loop. E esse loop, não sei se vocês concordam comigo, se esse array tiver tamanho 10, essa instrução ela vai ser executada 10 vezes. Se esse array tiver tamanho 1000, por exemplo, essa instrução vai ser executada 1000 vezes.
Se esse array tiver tamanho n, que é o array que a gente vai chegar, essa instrução vai ser executada n vezes. Então a gente diz aqui que o número de vezes que essa linha é executada é n, tá? E aí a gente vai voltar um pouquinho aqui para voltar para a linha 4 de novo. E aqui, gente, eu vou simplificar, tá? Porque se a gente voltasse lá para a lógica de programação, como é que o loop for funciona, né? Ia rolar primeiro essa atribuição aqui e recebe zero, né? Então aqui seria uma vez. O incremento aqui, ele seria n vezes, tá? E essa comparação aqui, ele seria n mais 1, porque tem um teste de falha, né? Voltando lá para a lógica de programação. Para simplificar, porque a gente vai ver que essas constantes elas não são tão importantes assim, a gente vai desconsiderar elas, mas enfim, isso vai ficar, eu vou explicar o porquê mais na frente. A gente vai considerar só a atribuição e aqui a iteração, incremento, tá? Então, tem uma operação da atribuição mais n operações aqui do incremento. Então, eu vou ter n mais uma vezes que essa linha aqui é executada. Lembrando que vai ser mais, porque tem a parte da comparação, só estou simplificando, tá, gente? E a linha 10 aqui, a última, ela é apenas um retorno, né, do resultado da soma, que também vai ter apenas uma vez, né, vai ser executado apenas uma vez. Vou criar aqui uma função t de n, que vai ser basicamente a soma dos passos, né? Como é que a gente sabe a quantidade de passos que o algoritmo leva? A gente soma todos os passos aqui de cada linha. Então, aqui para simplificar t de n, né, ele vai ser 1 mais n mais 1 mais n mais 1, né? Então, a gente vai ter aqui 2n mais 3, tá bom? E aí, gente, vamos tentar aqui fazer uma análise intuitiva, tá? Primeiramente, essa função ela cresce proporcionalmente ao tamanho da entrada. Vocês concordam aqui? Então, se o n ele for 10, né? Deixa eu até aqui colocar só a tela do... Tirar aqui, sair um pouco aqui da tela. Se o n ele for 10, o resultado aqui, o número de passos vai ser 23. Se o n for 20, ele vai ser 43, porque é sempre o resultado dessa função aqui, ó, t de n. Se o n for 1000, né, vai ser 2003 passos. E aí, ele é proporcional, né? Então, o número de passos é proporcional ao tamanho da entrada, que é o tamanho de n. E aí, gente, voltando aqui para o slide, se a gente tentar interpretar essa função, ela é uma função linear, né? Então, ela é linear baseada no tamanho da entrada, tá? Então, a gente tem aqui uma função linear. E avançando aqui um pouco mais, e aí que vai entrar a parte intuitiva da questão, né? Deixa eu voltar aqui para a câmera, que é o seguinte, vamos lá tentar entender, tá, gente? Se vocês pararem para pensar, essa parte aqui do código é a parte mais importante. Por quê? Porque, vamos lá, se o array tiver tamanho 10, quantas vezes a linha 2 aqui vai ser executada? Uma vez, concorda? Quantas vezes a linha 10 vai ser executada? Uma vez também. Então, não importa o tamanho do array, o tamanho da entrada, essas instruções aqui, essas operações constantes, elas vão ser executadas apenas uma vez. Porém, o loop for, ele varia e varia muito baseado no tamanho da entrada, né? Então, gente, essa é a ideia, né? A ideia é que a gente vai olhar principalmente aqui para o loop, porque é esse loop, né? As instruções que estão dentro desse loop é que eles crescem baseado no tamanho da entrada, tá bom? Então, a gente vai poder cortar, e essa é a ideia da análise assintótica, do Big O, que a gente vai falar aqui, que opera constantes e termos de menor grau, constantes e termos de menor grau, eles podem ser desconsiderados, tá, gente? Então, por exemplo, aqui eu vou desconsiderar o 2, que é um fator multiplicante ali, uma constante, e o 3. Então, esse algoritmo, ele tem O de n, né? Tem a complexidade O de n. Porque, baseado no tamanho da entrada, esse loop de for aqui vai executar n vezes, tá bom? Então, as constantes em termos de menor grau, eles não importam. E aí, quais são as regras gerais para analisar um algoritmo, tá? Que eu sempre uso. Foco nas repetições. Vocês vão perceber que, como eu mostrei ali, né, as operações fora das repetições são executadas umas vezes, então, apenas uma vez. Então, os loops, eles acabam sendo os mais importantes. Ah, Pedro, mas tem algoritmo que é recursivo. Então, eu vou montar uma aula só como a gente analisar os algoritmos recursivos, tá? Mas na maioria dos casos a gente vamos ter algoritmos iterativos. E outra coisa é verifica a complexidade de métodos de terceiros ou nativos da linguagem. O que é isso, Pedro? Pensa que você tem, por exemplo, um método JavaScript, um map, um filter, um reduce. Vocês concordam que a gente tem que saber a complexidade, o número de iterações ali que esse método ele tem, né? Qual a complexidade dele. Então, por isso que é bastante importante a gente entender qual a complexidade desses métodos na hora de analisar o nosso algoritmo, tá? E como foi falado antes, foque no termo de maior grau, ignore as constantes e termos de menor grau, tá bom? Então, por exemplo,
Que vamos supor que a gente fez ali, né, o cálculo de outro algoritmo e deu essa complexidade aqui, essa função, tá? 5n mais 2n ao quadrado mais 15. A gente pode cortar todos os termos ali de menor grau, as constantes, e a gente também teria aqui um algoritmo na complexidade de O de n ao quadrado. Então, as constantes em termos de menor grau, para o Big O, eles não importam, tá, gente? Então, vamos lá. Melhor forma de entender análise de algoritmo é com exemplo. Então, vamos tentar ver aqui o primeiro exemplo. Busca em um array de inteiros. Aqui a gente tem uma função find, que essa é um array, e um elemento que a gente quer verificar se esse elemento está num array ou não. Se ele tiver, a gente retorna o index dele. Se ele não tiver, a gente retorna -1. Mais uma vez, a gente tem um loop for, né? E tem aqui uma operação que é executável nesse loop for. Porém, vocês devem estar se questionando aqui. Pô, Pedro, mas se o elemento estiver na primeira posição do array, isso aqui só vai executar uma vez. Correto? Correto? Se o elemento estiver na primeira posição do array, ele vai ser executado só uma vez. Porém, quando a gente está falando em termos de Big O, tá? A gente olha para o pior caso. Então, qual seria o pior caso aqui? Seria o array nem tá, o elemento nem está contido no array, porque a gente rodaria o loop inteiro, não encontraria o elemento e retornaria -1. Tá? Então, esse algoritmo também ele é ODI. Tá bom? Porque a gente foca principalmente ali no pior caso. Deixa eu só colocar aqui a tela do... Tirar aqui da tela aqui para vocês verem. A gente foca no pior caso. Tá? E aí, voltando aqui para a aula, mais uma vez, aqui eu demonstro, né, que o mais importante aqui é o loop. Mesmo problema agora usando o método find do JavaScript. E aí, gente, lembra que eu falei que a gente tem que entender a complexidade dos métodos de terceiro, né? Então, basicamente aqui, gente, a gente também vai ter uma complexidade de O de N. Por quê? Porque o método find, no final do dia, ele vai percorrer o array e vai executar essa função callback para cada elemento do array, para fazer essa comparação. Então, também a gente vai ter aqui uma complexidade de O de N, tá? Então, por isso que é interessante, né, importante a gente ter uma ideia da complexidade dos métodos ali nativos da linguagem. Vamos para o próximo exemplo, tá? Aqui tem um exemplo curioso. A gente tem um array, né? E a gente está ali printando o primeiro elemento, o elemento da primeira posição do array. E aqui, gente, vamos tentar refletir. Se o array tiver tamanho 1, essa linha aqui vai ser executada quantas vezes? Uma vez. Se o array tiver tamanho 1000, essa linha vai ser executada quantas vezes? Uma vez também. A gente não tem nenhum loop aqui, nenhum for, nenhum laço de repetição. Então, nesse tipo de caso, onde a gente tem apenas a operação constante, a gente diz que a gente tem complexidade O de 1, tá? Então, geralmente vocês vão ver isso aí em alguns cálculos, né? Operações aritméticas. Então, é só para a gente ficar ligado mesmo, tá? Voltando aqui, e aqui a gente tem um exemplo um pouquinho mais complexo, tá? A gente quer verificar se o array tem números repetidos. Então, pensa que você tem um array ali e você quer verificar se o número aparece mais de uma vez. Vamos lá, temos mais uma vez aqui um loop externo, tá? Que vai percorrer o array, então ele vai rodar n vezes, tá? E na linha 3 tem aqui uma constante sendo declarada que recebe o resultado dessa função sum do JavaScript, tá? Que basicamente o que essa função vai fazer? Ele vai verificar se esse item atual da iteração externa ele existe no array em alguma posição que não seja a posição aqui do loop externo, tá? E aí, mais uma vez, a função sum, gente, ele é O de n também, porque no final do dia ele vai percorrer o array e executar essa função callback em cada elemento do array, né? E aí o que acontece? Para cada iteração do loop externo, a gente vai rodar a função sum, que também tem tempo de execução O de n, né? Então a gente vai executar a função sum aqui, gente, n vezes. Não? Então, e ela também tem custo de n. Então aqui a gente teria uma complexidade de O de n vezes n, tá? Que nada mais é do que O de n ao quadrado, tá? Então essa é a complexidade de O de n ao quadrado. Geralmente quando você tem um loop dentro de outro loop, e aqui eu nem coloquei um for dentro do outro, eu coloquei até uma função para vocês realmente fazerem essa análise, né? Porque às vezes a gente usa uma função dentro de um loop, e aí se a gente não olhar a complexidade dela, a gente pode ali estar cometendo um erro na hora de analisar, tá? Então essa função aqui ela tem a complexidade de O de n ao quadrado. E aí, mais legal ainda, todo problema geralmente tem mais de uma forma de resolver. E aí aqui a gente tem o mesmo problema, só que com outra solução, tá? A gente tem uma solução aqui, gente, que a gente usa um instituto de dados chamado HashMap, tá? Que ele consegue verificar se um elemento pertence ou não a essa estrutura de dados, a esse HashMap, em O de 1.
Então, por exemplo, aqui eu tenho um loop, tá? E essa verificação que eu estou fazendo aqui, para verificar se o elemento ele já está contido aqui no meu visit items, e essa operação ela é o de 1. E a operação de atribuição, de adicionar no hash map, ela também é o de 1 aqui na linha 8. Então, como a gente tem um loop e dentro dele só tem apenas operações O de 1, a gente tem aqui uma complexidade linear. Ou seja, a gente chegou em uma solução aqui para o mesmo problema com uma complexidade menor. Né? A gente tem uma solução aqui que é O de N. Tá bom? Então, uma solução melhor. Só que, e aí eu vou dar o meu adendo, minha experiência como desenvolvedor, tá, gente? Geralmente, quando a gente vai pensar em um algoritmo ali, uma solução para um problema, a gente não pode só olhar e dizer, esse algoritmo ele é mais rápido do que esse, então eu vou usar o algoritmo mais rápido. Não, esse algoritmo que eu fiz ele é o de n, o outro é o de n ao quadrado, eu vou usar o de O de n que ele é mais rápido, né? Não tem discussão. Na verdade, não. Eu acredito que, primeira coisa, vocês têm que entender o tamanho da entrada. É um tamanho muito grande, a gente está tratando ali com um array de 1 milhão de elementos, um array grande ali, que pode gerar algum gargalo de performance. Se a gente está trabalhando com entradas grandes, então é ideal pensar ali no algoritmo mais performático, tá? Porém, se for assim, 100 itens no array, gente, um array pequeno, com poucos itens, sinceramente eu não sei se vai fazer tanta diferença um algoritmo ODN ou ODN ao quadrado para quando você tem ali um array de poucos elementos. Então, sempre é bom considerar o tamanho da entrada, tá? Porque essa área de estudo de notação sintótica, Big O, ela foi pensada para quando a gente tem um volume de entrada muito grande, tá? Até mesmo por isso que as constantes, né, em termos de menor grau, são eliminados, tá bom? E aqui eu tenho a mesma solução, só que em vez de usar um hash map, a gente usa um objeto de JavaScript que vai funcionar ali mais ou menos do mesmo jeito. Né? Então, operações constantes, tanto para verificar se está dentro do objeto, tanto para fazer essa atribuição. Tá bom? Uma solução ODN também. E aqui, como último exemplo, esse exemplo é legal, ele é bastante, pelo menos aqui no front-end, né, onde eu trabalho, ele acontece bastante. Tá? Eu tenho aqui, por exemplo, um array e eu quero transformar esse array de funcionários aqui, né, employees, em um objeto onde a chave é o ID do funcionário e o valor é o próprio funcionário. Tá? Então, vamos tentar aqui ver forma de resolver isso. A gente vai usar um método JavaScript, que é o Reduce. Então, as pessoas que são desenvolvedoras de JavaScript ou que conhecem o método Reduce, né, que é da programação funcional, vão ter mais facilidade de entender. Aqui a gente tem duas funções, as duas são com Reduce. As duas, a ideia é transformar um array num objeto, onde a chave vai ser o ID, mas tem uma leve diferença, né? Tem uma leve diferença aqui, então vamos tentar entender. A primeira aqui é que a primeira solução a gente não muta o objeto, que é o objeto acumulador do Reduce, né? A gente desestrutura ele, a gente faz uma cópia dele, adiciona um novo item nesse objeto criado e retorna ele. Tem uma solução ali que a gente usa ali o conceito de imutabilidade, tá? Já nessa segunda solução, a gente usa o Reduce também, porém, em vez de criar um novo objeto ali, desestruturando o objeto anterior, a gente basicamente muta o objeto atual aqui, o objeto acumulador que começa com um vazio. Tá? Pedro, então beleza, é a mesma complexidade. Não, não é a mesma complexidade, a gente vai entender por quê. Então aqui, se a gente voltar aqui para o exemplo, esse primeiro algoritmo aqui ele é a origem ao quadrado. Tá? Por quê? Porque essa operação de desestruturar o objeto, ela consome um tempo, ela tem ali um tempo linear, porque ela está criando uma cópia, né? Então imagina que você está fazendo uma cópia de um objeto ali que tem 1000 chaves. Então vai gerar um novo objeto com 1000 chaves, né? Então ele tem um tempo linear. E isso aqui está sendo executado dentro do loop. Tá? Então esse algoritmo tem complexidade de quadrado. Enquanto esse, que faz a mutabilidade do objeto, ele tem complexidade O de n. Tá? Então, às vezes, a gente tenta sempre, né, trabalhar com o conceito de imutabilidade, que é um conceito legal e tudo mais, mas tem que ter cuidado, principalmente uma linguagem como o JavaScript, não está cometendo ali um gargalo de performance. Tá? Então, acho que esse é um exemplo que eu queria mostrar, uma situação que aconteceu comigo no front, e eu queria aqui mostrar para vocês, tá bom? E para finalizar, a gente também tem outras curvas de crescimento mais comuns, né? A gente falou aqui nessa aula do O de 1, do O de n, do O de n ao quadrado, mas a gente também vai ter o O de n fatorial, O de 2 elevado a n, O de n log n, que existe um algoritmo bem famoso chamado merge sort, um algoritmo de organização que tem essa complexidade de n log de n, e a complexidade de log de n. Essas outras complexidades aqui, principalmente essa de log de n, eu vou fazer uma aula do algoritmo clássico, que é o algoritmo de busca binária,
E a gente vai entender por que que ele é log de n, tá? Então já dando esse spoiler aí para vocês de uma aula futura que eu pretendo fazer aqui no canal, tá bom? Gente, por hoje é só. Eu espero que a aula de hoje tenha simplificado esse tema. A gente viu um pouquinho de matemática ali só para calcular os passos, né? Lembrando que a ideia dessa aula é ter uma ideia mais intuitiva mesmo ali, né? De bater o olho no código e entender a complexidade, né? A gente não entrou nos detalhes matemáticos de por que, que a gente corta as constantes. Acho que esse não é o foco, né? A ideia mais aqui é que vocês tenham esse conhecimento para conseguir analisar o código de vocês no dia a dia, ajudar no processo seletivo, e eu espero que essa aula tenha ajudado. Lembrando que eu vou deixar também na descrição um artigo completo que eu criei sobre esse tema, que eu acho que vai facilitar também o estudo de vocês, gente. Então, só aqui a câmera aqui novamente. Agradeço vocês, gente, e até a próxima aula, tá bem? Valeu!